Olá! Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. Os destaques do programa de hoje são os seguintes. No primeiro bloco, nós vamos comentar os dois clássicos, Flamengo e Vasco e Fla-Flu, pelo Campeonato Carioca de Futebol. No segundo bloco, vamos falar do Botafogo e também do jogo do Vasco contra o Boa Vista. E no terceiro e último bloco, o assunto será o Campeonato Brasileiro, que se iniciará na próxima quarta-feira. E teremos como encerramento do programa o quadro Recordar é Viver. Vamos trazer o jogo entre Flamengo e Vasco, que não foi exibido na íntegra no programa passado por uma questão de tempo esgotado do programa. Então, muitos telespectadores entraram em contato aqui com a TV Pop e pediram para que o quadro Recordar é Viver da decisão entre Flamengo e Vasco de 1978 fosse reproduzido e nós, então, a produção resolveu atender aos pedidos. Vamos iniciar, então, os nossos comentários pelo jogo Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo e Vasco da Gama jogaram pela terceira rodada do Campeonato Carioca no Maracanã na quarta-feira passada e deu Flamengo com um gol de Carrascal aos 23 minutos do segundo tempo. O Flamengo venceu o Vasco da Gama. O Flamengo foi muito superior à equipe do Vasco da Gama em quase todo o jogo. O Vasco teve poucos bons momentos dentro da partida, né? No primeiro tempo, um jogo não teve grandes oportunidades de gols, né? O Vasco, a melhor delas do Vasco foi do GB, aliás, GB. Ele entrou sozinho na cara do goleiro Rossi e chutou para fora, desperdiçando aquela que seria a melhor e única oportunidade do Vasco em todo o jogo. O Flamengo teve mais posse de bola, atacou mais e desperdiçou também algumas oportunidades de gol. Mas pelo lado do Vasco da Gama, só essa do GB e nada mais em toda a partida. E esse lance, ele foi construído ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no início, o jogador Barros do Vasco da Gama foi expulso pelo árbitro por pisar deliberadamente na panturrilha do jogador Carrascal do Flamengo. O Vasco reclamou muito da expulsão do seu jogador, mas alguns comentaristas de arbitragens que eu ouvi disseram que a expulsão do jogador Barros foi correta, porque ele, fora da disputa de bola, pisou na panturrilha do jogador Carrascal. O Flamengo já pressionava o Vasco naquele momento da partida, né? E após a expulsão do jogador Barros, o jogo praticamente se tornou ataque contra defesa. E o Flamengo foi construindo aí oportunidades de gol até que Carrascal fez aos 23 minutos, num rebote, numa cabeçada do jogador Piton, a bola se ofereceu ao Carrascal, que emendou um chutaço sem defesa para o goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama. Léo Jardim, que, aliás, foi a maior figura do jogo. Fez pelo menos aí umas 4 ou 5 defesas dificílimas, evitando que o Vasco fosse goleado pelo Flamengo nessa partida. Então, muitas reclamações pelo lado vascaíno da expulsão do Barros, alguns torcedores do Vasco, ignorando o que se passou na partida, atribuem a vitória do Flamengo a essa expulsão. Eu discordo, acho que o Flamengo já era bem superior ao Vasco no primeiro tempo, não fez o seu gol porque o Léo Jardim fez defesas
importantes. E no segundo tempo, após a expulsão, claro, o jogo se ofereceu ainda mais para o time do Flamengo, que foi empilhando oportunidades e o Léo Jardim foi aparecendo como o grande herói do Vasco na partida, só não conseguiu evitar o gol do Carrascal. A vitória do Flamengo, na minha opinião, justíssima. Vamos agora ter algumas análises aí desses confrontos entre Flamengo e Vasco da Gama. Estatísticas da partida. Vamos ver aí as estatísticas dessa partida. O Flamengo finalizou 32 vezes contra uma do Vasco, que foi aquele lance a que eu me referi do GB. 12 escanteios a favor do Flamengo e nenhum a favor do Vasco. O Flamengo teve 61% de posse de bola contra apenas 39% do Vasco. Trocou 603 passes contra 402 do Vasco da Gama. E defesas do goleiro, Flamengo, Rossi simplesmente não fez nenhuma defesa e o Léo Jardim 10 defesas, sendo que 5 delas realmente muito difíceis. Agora vamos ver aí os retrospectos de Flamengo e Vasco nos últimos 35 jogos. Nos últimos 35 jogos foram 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e apenas 2 vitórias do Vasco da Gama nesse clássico dos milhões, quer dizer, ampla vantagem do Flamengo. E agora o retrospecto desse clássico. Retrospecto do clássico, o Flamengo atingiu 168 vitórias contra 139 do Vasco da Gama e 123 empates. As últimas partidas estão lá registradas. Flamengo 1-0, em 2025 1-1 e 0-0, em 2025 pelo Carioca 2-1 Flamengo e 1-0 Flamengo, e pelo Campeonato Carioca também o Flamengo uma vitória por 2-0 sobre o Vasco da Gama. Então, superioridade absoluta do Flamengo em clássicos contra o Vasco da Gama. Os números não mentem e o Flamengo em jogos contra o Vasco tem prevalecido, imposto a sua melhor técnica e o Vasco da Gama não consegue. Desde 2023, quando venceu por 1-0 gol do Puma, o Flamengo o Vasco está há 3 anos ou 13 jogos sem conseguir superar o Flamengo. Mas agora vamos analisar outra partida. Vamos passar para o Fla-Flu. Diferentemente da superioridade do Flamengo sobre o Vasco no clássico dos milhões, no Fla-Flu essa perspectiva não se repete, né? Flamengo e Fluminense fazem jogos muito mais duros e o Fluminense, pela segunda vez consecutiva, já que havia vencido pelo mesmo placar 2-1 no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a vencer na partida disputada domingo no Maracanã para um público de 46.525 torcedores, né? Então, após vencer o Vasco, o Flamengo jogou o seu segundo clássico consecutivo, desta vez contra o Fluminense, mas não se deu bem, né? O jogo se iniciou logo no início, foi prejudicado com um temporal que se abateu sobre a cidade do Rio de Janeiro. O jogo teve que ser paralisado aos 9 minutos. Depois de 45 minutos de suspensão da partida, ela se reiniciou e no reinício o Fluminense volta melhor, pressionando o Flamengo. O Flamengo leva aí até os 20 minutos, 25 minutos para se reequilibrar no jogo, passa a comandar as ações, tem um gol anulado do Carrascal, bem anulado, o Carrascal estava realmente na condição de impedimento e o Flamengo e Fluminense tiveram poucas chances de gol. A melhor do Flamengo foi com Samuel Lino, que furou debaixo da baliza ali do goleiro Fábio. E a do Fluminense, um chute do Serna, que o estreante André, o goleiro recém-contratado do Flamengo, fez uma defesa absurda, né? Uma defesaça, evitando o que seria o gol do Fluminense. Bom, 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, a história se modificou um pouco. O Flamengo melhorou,
né, se impôs aí em algumas situações contra o Fluminense, mas o Fluminense também teve bons momentos na partida e o Flamengo, apesar de mais posse de bola, acabou errando ali numa saída de bola com o Léo Ortiz e o Fluminense pegou a bola numa tabela ali entre o jogador Moreno e o jogador JK do Fluminense. Acabou o JK, o Moreno lançando o Serna, que entrou na cara do goleiro André e fuzilou o goleiro do Flamengo para abrir a contagem a favor do Fluminense. Naquela altura o Fluminense jogava bem, merecia a vitória e num segundo erro aí, numa dominada ruim de bola, né? Um jogador Emerson Royal que não tem agradado aos torcedores do Flamengo, não faz boas atuações, em que pese contra o Vasco ter feito uma boa partida, mas é um jogador que não consegue jogar bem quase nunca e voltou a errar muito nessa partida contra o Fluminense e errou ali um domínio de bola, a bola se ofereceu para o João Kennedy, que fez o segundo gol do Fluminense na partida. Depois de abrir 2-0, o Fluminense se fechou na defesa, ofereceu a bola ao Flamengo, o Flamengo foi para o tudo ou nada e a entrada do Cebolinha no lugar do Samuel Lino, que pouco produziu na partida, não fez absolutamente nada, além de perder um gol feito, o Cebolinha conseguiu de cabeça vencer o bom goleiro Fábio do Fluminense, a bola ainda desviou no JK e o Flamengo fazia 2-1. E o próprio Cebolinha, num chute de fora da área, exigiu que o Fábio fizesse uma grande defesa, evitando o que seria o gol de empate do Flamengo naquela altura. Bom, a vitória do Fluminense foi justa e merecida, o Flamengo não jogou bem, os principais jogadores do Flamengo escalados, como o Léo Ortiz, não esteve bem, o Emerson Royal muito pouco produtivo, Alexandro também pela lateral esquerda não produziu quase nada, Samuel Lino, enquanto isso o Fluminense, todos os jogadores, principalmente o James na zaga, tiveram boas atuações ali também no meio de campo, o Lima, o JK correndo muito, né? O Fluminense fez uma boa partida e quando entrou o Moreno no segundo tempo, o Fluminense acabou realmente fazendo os seus gols e mereceu a vitória. Bom, se no jogo contra o Vasco, o Flamengo, nos jogos contra o Vasco, nesse confronto, o Flamengo tem ampla vantagem sobre o Vasco, não acontece isso no Fla-Flu, né? O Fla-Flu já tem situações bem diferentes daquela que acontece no jogo Flamengo e Vasco, onde o Flamengo ganha a maioria dos jogos. Em 35 jogos, o Flamengo venceu o Vasco da Gama 20 vezes. Já contra o Fluminense, isso não se repete. Essa estatística contra o Fluminense, nos últimos 35 jogos entre Flamengo e Fluminense, foram 13 vitórias do Flamengo, 13 vitórias do Fluminense e 9 empates. Num recorte mais recente, de 20 partidas, foram 8 vitórias do Flamengo, 6 vitórias do Fluminense e 6 empates. Quer dizer, muito mais equilíbrio quando se trata de um confronto entre Flamengo e Fluminense. Então vamos agora aqui ver um vídeo aí do Firula nos últimos 10 anos, quem é maior, Flamengo ou Fluminense? Firula, responde aí pra gente. É incrível alguém não querer olhar para isso. É como se fosse o seguinte, você pega, é um raio-x da realidade. Está ali, ó. Gente, 35 jogos, 20 derrotas e 2 vitórias contra o seu maior rival. Olha, no mundo, sei lá, Torino e Juventus talvez tenha aí uma disparidade dessa. Sei lá, tem que pesquisar bastante para encontrar 2 rivais que tenham... Eu acho que Torino e Juventus há muito tempo nem é uma rivalidade assim, né? A Juventus rivaliza mais com os Barcelona e Espanhol, Mauro, talvez. Mas não é um rival, né? É o grande da cidade e o pequeno médio da cidade. Eu tô falando 2 grandes, que o Torino já foi um grande na Itália, né? Já foi um time dominante, mas muito lá atrás, no passado, né? Pô, você pegou o rival do Chelsea, o Fulham, mas é menor. O Fulham é rival do Chelsea, o Chelsea não é rival do Fulham, é uma coisa ao contrário. Estou falando assim, 2 rivais, como se fosse Inter e Milan, sabe? Fosse Lazio e Roma, como se fosse Liverpool e Manchester United, não City. City é depois. Os rivais eram Liverpool e Manchester United, cidades próximas ali e tal. Sabe, grandes rivais de verdade, né? Que se enfrentam ali duramente. Cara, difícil encontrar River e Boca, né?
Raça Independente, na Argentina tem vários duelos assim. Pega Cruzeiro e Atlético, pega os clássicos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, se enfrentando com... Mas que nenhum deles você vai encontrar um negócio de 35 jogos, um time ganhou 20, outro ganhou 2. Tem que pesquisar, vai ser difícil achar algo parecido. Sério, você vai ter domínio de um, de outro, mas dessa maneira, cara, é um negócio... Isso se explica de fora do campo, sabe? O Vascaíno tem que olhar para isso, cara. Tem que olhar, o que acontece? É isso, e vai continuar desse jeito. Alguém acha que o Brenner e o Rinestrosa vão mudar tudo? Pode melhorar o time. Bom, a produção colocou aí um vídeo do Mauro César Pereira que fala sobre esse confronto, essa discrepância, né, no confronto entre Flamengo e Vasco, que geralmente não acontecem quando dois times do tamanho, da grandeza de Flamengo e Vasco se enfrentam, uma vantagem tão grande em favor de um deles, no caso do Flamengo. Eu dizia que essa diferença, né, nos confrontos não existe quando o assunto é Fla-Flu. Fla-Flu é muito mais equilibrado, dei os números aqui para os nossos telespectadores. E agora vamos falar um pouco mais de Fla-Flu com o vídeo do Firula. Agora sim o Firula vai dizer, nos últimos 10 anos, quem é maior, Flamengo ou Fluminense? Firula, responde aí pra gente. Quem tem mais Brasileirão entre 2016 e 2026, o Fluminense ou o Flamengo? Cara, o último título de Brasileirão do Fluminense foi em 2012, então entre 2016 e 2026 eles não conquistaram nenhum título, enquanto o Flamengo conquistou 3. Tá, e Copa do Brasil, como é que tá? Copa do Brasil também deu muito ruim pro Fluminense, que nos últimos 10 anos não conquistou nenhuma. O seu último título foi em 2007, enquanto o Flamengo conquistou 2. Agora falando da Libertadores da América nos últimos 10 anos. Na Libertadores nos últimos 10 anos, o Flamengo conquistou 3 contra apenas uma do Fluminense. E Mundial de Clubes. Mundial de Clubes entre 2016 e 2026 nenhum time tem. E agora falando do Campeonato Estadual. Campeonato Carioca entre 2016 e 2026, o Fluminense tem 2 títulos contra 6 do Flamengo. E pra fechar, quem tem mais rebaixamentos entre 2016 e 2026? Rebaixamento nos últimos 10 anos, nem o Fluminense e nem o Flamengo tem. Pô, cara, então entre 2016 e 2026, qual time foi melhor, o Fluminense ou o Flamengo? E te perguntar, como é que tu sabe de tudo isso? Ah, cara, não tem jeito. Nos últimos 10 anos, o Flamengo é melhor do que o Fluminense. E eu sei de tudo isso porque eu sigo o Firula. E se você quer saber mais sobre futebol, é só seguir aí também. Bora bater os 300 mil seguidores. Bom, vimos aí que o Firula destacou a ampla vantagem do Flamengo sobre o Fluminense nos últimos 10 anos. E agora vamos ver no geral. Temos uma tela aí. No geral, os confrontos, né, entre Flamengo e Fluminense nos títulos. Vamos ver aí. Bom, estamos com um pequeno problema técnico. Enquanto a produção corrige, agora sim. Vamos lá. Campeonatos brasileiros, o Flamengo tem 9 conquistas contra 4 do Fluminense. Copa do Brasil, 1 do Fluminense contra 5 do Flamengo. Estaduais, são 6 conquistas a mais pelo lado rubro-negro, 39-33. Libertadores, 3 conquistas também a mais para o lado do Flamengo, 4-1. E Mundial, o Fluminense não tem Mundial e o Flamengo ganhou em 1981 e foi vice-campeão em 2 oportunidades, 2019 e 2025. Agora vamos ver aí o retrospecto desse grande clássico Fla-Flu. Vejam que o Flamengo tem 167 vitórias contra 144 do Fluminense e 147 empates. Nós temos também na linha abaixo ali os resultados dos últimos jogos entre Flamengo e Fluminense. Os 2 últimos, vantagem para o Fluminense pelo mesmo placar, 2-1. O Flamengo também venceu no primeiro turno do Brasileirão do ano passado por 1-0. No Carioca, houve 2 empates por 0-0 e na primeira partida da final, o Flamengo, que se sagrou campeão em 25, venceu por 2-1. Então, um confronto muito mais equilibrado quando se trata de Fla-Flu do que com relação a Flamengo e Vasco. Bom, falamos aí
da vitória justa e merecida do Flamengo sobre o Vasco da Gama por 1-0 na quarta-feira passada no Maracanã, por um público de mais de 50 mil torcedores, e também da justa e merecida vitória do tricolor sobre o rubro-negro por 2-0, 2-1, o Fluminense com Serna e John Kennedy, descontando Cebolinha para o Flamengo, o Fluminense venceu. Esse resultado de vitória do Fluminense sobre o Flamengo colocou o Flamengo numa situação bastante delicada. E nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, após falarmos aí dos jogos restantes do Botafogo e do Vasco da Gama contra o Boa Vista. Vamos analisar a classificação e eu vou dar detalhes aí de como ficou complicada a situação do Flamengo no Campeonato Carioca. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou padoca. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa. E antes de passarmos às rodadas e a classificação, vamos falar dos jogos do Botafogo no meio de semana e no fim de semana. O Botafogo, no meio de semana, enfrentou o Volta Redonda pela terceira rodada. Venceu por 1-0, gol do Montoro. O jogo foi no Nilton Santos. E também no Nilton Santos, no sábado à noite, o Botafogo enfrentou o Bangu e voltou a vencer por 2-0. Gols de Santi Rodrigues e Alex Telles. No jogo contra o Volta Redonda, um jogo foi mais equilibrado, mas mesmo assim o Botafogo se impôs em casa e conquistou uma importante vitória. O Botafogo é o líder do Grupo B, vamos ver daqui a pouco a classificação. E contra o Bangu, o Botafogo foi melhor quase que em toda a partida e mereceu a vitória sobre o Bangu por 2-0. Bom, o Vasco da Gama, após perder por 1-0 para o Flamengo, enfrentou o Boa Vista em Bacaxá. O jogo no primeiro tempo foi bastante equilibrado, até que o Puma Rodrigues fez 1-0 para o Vasco da Gama. O Boa Vista já tinha colocado também uma bola no travessão, mas isso já no segundo tempo. E no segundo tempo, apesar de uma pressão ali inicial do Boa Vista, o Vasco voltou a marcar também com o Puma. E depois um golaço do Andrés Gomes, fazendo um gol por cobertura no goleiro do Boa Vista, dando números finais ao jogo. Vasco 3, Boa Vista 0. Vitória do Vasco foi justa, o Vasco aproveitou as chances que teve. O Boa Vista, apesar de lutar muito, é um time com pouca técnica, um time inferior ao Vasco da Gama, então a vitória do Vasco não foi nada surpreendente, foi e também merecida, é bom que se diga. Bom, o Vasco, com esse resultado, também deu um passo importante para se classificar à fase final do Campeonato Carioca. Botafogo, Vasco e Fluminense estão quase garantidos nessa fase. O Flamengo é que tem uma situação bastante complicada. Então vamos ver aí os resultados da terceira rodada do Campeonato Carioca. Primeiro, os resultados da terceira rodada do Campeonato Carioca. Temos aí na tela os resultados da terceira rodada. Maricá 1, Bangu 2, Madureira 2, Sampaio Correia 1, Botafogo 1, Volta Redonda 0, Boa Vista 3, Portuguesa 2, Flamengo 1, Vasco 0, Nova Iguaçu 2, Fluminense
3. Agora os resultados da quarta rodada. Resultados da quarta rodada. Bangu 0, Botafogo 2. Flamengo 1, Fluminense 2. Boa Vista 0, Vasco da Gama 3. Hoje nós teremos os jogos Madureira e Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda. E fechando a rodada, amanhã, Maricá e Sampaio Corrêa. Vamos à classificação dos grupos A e B do Campeonato Carioca. Classificação na tela. No grupo A, o Volta Redonda é o líder da competição. Não, essa classificação aí, eu peço desculpas, está desatualizada. Eu vou pedir à produção para tirar essa classificação. Ela não está atualizada por uma falha aqui minha. Eu vou buscar aqui a classificação, rapidamente aqui, a classificação atualizada do Campeonato Carioca. O Fluminense já tem 9 pontos ganhos no grupo A. Vamos lá. Fluminense em primeiro, com 9 pontos ganhos no grupo A, seguido pelo Vasco da Gama com 7 pontos, e o Volta Redonda, que joga hoje, tem 6 pontos ganhos. Fechando a zona de classificação, o Bangu com 6 pontos ganhos. Em quinto, Sampaio Corrêa com 3 e a Portuguesa fecha a sexta colocação com apenas 2 pontos. No grupo B, o Botafogo atingiu 9 pontos ganhos. Madureira, 7 pontos ganhos, é o segundo. Boa Vista é o terceiro com 6 pontos ganhos. Nova Iguaçu, que joga hoje, 4 pontos ganhos. O Flamengo na quinta colocação, 4 pontos ganhos. E o Maricá na sexta, que joga amanhã, tem 3 pontos ganhos. O Flamengo, então, como eu dizia, está numa situação bastante delicada no campeonato Carioca, porque não depende mais das suas próprias forças. E quando um time não depende mais de si próprio para conseguir obter uma classificação, a sua situação não poderia ser diferente, é delicada. E a do Flamengo extremamente delicada. O Flamengo não só precisa vencer a última partida contra o Sampaio Corrêa, porque o Flamengo tem uma partida adiantada pela quinta rodada contra a Portuguesa, o Flamengo não só vai precisar vencer essa partida, como vai ter que torcer por tropeços aí de outros times, né? O Flamengo vai precisar que não pontue no seu grupo o Madureira, o Boa Vista, o Nova Iguaçu e o Maricá, porque o Flamengo só chega a 7 pontos ganhos no máximo. E esses outros clubes têm mais 3 jogos pela frente e podem alcançar pontuação superior, como já está acontecendo, ao Flamengo. Então o Flamengo será obrigado, se continuar essa situação, e é bem provável que ela continue, o Flamengo será obrigado a jogar o torneio da morte. Os 4 últimos colocados, 2 do grupo A e 2 do grupo B, farão jogos entre si em turno e retorno, e o último deles cai para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Imaginem vocês a situação em que se encontra o Flamengo, porque iniciou a competição com a equipe sub-20, a equipe sub-20 não correspondeu, perdeu 2 partidas para o Bangu e Volta Redonda, empatou uma contra a Portuguesa. O Flamengo ainda teve uma reabilitação na vitória contra o Vasco da Gama, mas precisava vencer o Fluminense na partida de ontem para ficar numa situação mais confortável no campeonato em termos de classificação para a fase decisiva. O Flamengo saiu derrotado, agora não depende mais de si, depende de uma combinação de resultados e, na minha opinião, provavelmente o Flamengo, imagine vocês, vai ter que disputar aí o chamado Torneio da Morte. Fluminense, Vasco e Botafogo, na minha opinião, todos vão se garantir na fase final do Campeonato Carioca. A fase final são as quartas de final, depois a semifinal em jogos de ida e volta e, por último, uma decisão em jogo único. Então o Flamengo pode ficar de fora do Campeonato Carioca,
perdendo a oportunidade de lutar pelo tricampeonato carioca, o 7º tri do Flamengo. Então, é essa a situação do Flamengo, muito difícil. Vamos passar rapidamente aqui a 5ª rodada, que é de fim de semana. O Flamengo já jogou por essa rodada, Flamengo e Portuguesa, porque o Flamengo agora, dia 1º de fevereiro, joga contra o Corinthians a decisão da Supercopa Rei do Brasil. Flamengo campeão brasileiro enfrentando o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. O jogo será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16 horas. Então, final aí para o Flamengo. O Flamengo, então, antecipou o jogo contra a Portuguesa, o jogo foi 1-1. E a rodada número 5 do Campeonato Carioca tem os seguintes jogos dos times grandes. Clássico, Botafogo e Fluminense no Newton Santos, domingo, 1º de fevereiro, às 8h30 da noite. E na segunda-feira, em São Januário, jogam Madureira, que é o mandante, mas o jogo é em São Januário, curioso, e Madureira e Vasco da Gama. Segunda, dia 2 de fevereiro, às 20 horas. Aproveitando aqui, deixando aqui uma informação, o nosso programa No Ataque na Defesa da próxima semana vai ao ar na quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Então não teremos programa na segunda-feira, tradicionalmente às 5h30. O programa irá ao ar na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 17h30. Bom, falamos aí tudo sobre o Campeonato Carioca e agora falta mostrar aí os maiores campeões do Carioca, né? Não é essa tela não, essa é mais para frente. Maiores campeões do Campeonato Carioca, os títulos do Campeonato Carioca. Isso, Flamengo 39 vezes campeão, Fluminense 33 vezes, Vasco da Gama 24 vezes e Botafogo 21 vezes. O Flamengo dificilmente conseguirá o tricampeonato e o 40º título pela situação em que se encontra. Está se vendo aí, nesse momento, obrigado a disputar o torneio da morte. Vamos ver agora os últimos campeões. Imagem na tela aí para os últimos campeões cariocas. Vamos lá. Na imagem nós temos aí os últimos campeões. O Vasco foi campeão pela última vez em 2016, 2017 deu Flamengo, em 18 também o último título do Botafogo, 19, 20 e 21 tricampeonato do Flamengo, 22 e 23 um bicampeonato do Fluminense, bicampeonato que se repetiu pelo lado rubro-negro em 24 e 25. E em 26, quem será o campeão? Improvável que seja o Flamengo. Então, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, dos grandes clubes cariocas, devem ser aqueles que vão disputar aí o título carioca. Bom, falamos tudo aí sobre campeonato carioca e o assunto do terceiro bloco será o Campeonato Brasileiro, que se iniciará na próxima quarta-feira. Campeonato Brasileiro vai se iniciar na próxima quarta-feira. Então vamos passar aí todas as informações do Campeonato Brasileiro, primeira rodada e algumas curiosidades sobre o Campeonato Brasileiro de pontos corridos no próximo bloco. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagode. Estamos de volta e o assunto agora é Brasileirão. Brasileirão que teve como campeão da edição da temporada passada o Clube de Regatas do Flamengo.
Com a alteração, com a mudança feita no calendário do futebol brasileiro pela CBF, o Brasileirão começará a ser disputado entre os campeonatos estaduais. E terá início agora na próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro. Nós vamos mostrar aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada na tela, nós temos lá Fluminense e Grêmio no Maracanã às 19h30, Corinthians e Bahia na Vila Belmiro, esse jogo será na Vila Belmiro às 8 horas, na Arena Condá, Chapecoense e Santos, na quarta-feira também às 20 horas, às 9h30 no Morumbi, São Paulo e Flamengo. No Maião, nós teremos aí no Maião o Mirassol enfrentando o Vasco da Gama, mas esse jogo já no dia 29, na quinta-feira. E encerrando na quinta-feira, Botafogo e Cruzeiro. Mas também teremos na quarta-feira outros jogos. Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV, 19 horas. No Beira-Rio, na quarta-feira também, Internacional recebe o Atlético Paranaense às 19 horas. No Couto Pereira, o Coritiba, outro time paranaense, juntamente com o Atlético, que retorna à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o RBB, o Red Bull Bragantino, às 19 horas. E no Barradão, teremos a estreia na primeira divisão do Remo, que vai enfrentar o Vitória da Bahia. São esses aí os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, temporada 2026, que vai de janeiro agora, início 28 de janeiro, até dezembro, até o fim do ano. Então teremos aí Campeonato Brasileiro de ponta a ponta no ano de 2026. Bom, o Flamengo foi o último campeão brasileiro, o penúltimo foi o Botafogo, e nós teremos esse ano uma disputa aí bastante grande aí para que os times impeçam aí um bicampeonato do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo é um dos favoritos à conquista do título. Eu apontaria também o Palmeiras e o Cruzeiro. Correndo por fora, penso que o Fluminense pode ser um postulante ao título, assim como os dois times gaúchos, o Grêmio e o Internacional, que não fizeram uma boa temporada, um bom campeonato brasileiro no ano passado, mas são times fortes que costumam entrar na competição como um dos postulantes ao título, a dupla Grenal. O Atlético Mineiro também tem um bom time, pode ser que brigue pelo título. Não acredito que o Mirassol possa repetir o tremendo feito do campeonato do ano passado, quando chegou na quarta colocação. O Mirassol, que no início do campeonato brasileiro era considerado um time favorito a cair para a segunda divisão. Não caiu, chegou na quarta colocação e está na fase de grupos da Libertadores. Surpreendente a campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Mas saberemos aí só em dezembro quem é o time que vai chegar na primeira colocação. Campeonato sempre muito equilibrado. Então vamos ver aí agora algumas curiosidades sobre Campeonato Brasileiro. Começando por os maiores saldos de gols em uma temporada. Os maiores saldos de gols em uma temporada. Está lá o Flamengo de 2008 e 2025, com 50 gols. Depois também nós temos o Flamengo com 49 gols em 2019. E depois ali nós temos na lista o Cruzeiro de Belo Horizonte, numa campanha memorável em 2013, 40 gols. O Palmeiras em 2015 com 40 gols. E o Corinthians em 2022
também com 38 gols. São esses aí os maiores saldos de gols do Brasileirão em uma temporada. Agora vamos ver a pirâmide do Brasileirão. Pirâmide do Brasileirão. Temos ali a pirâmide do Brasileirão, que no topo tem 2 times que somente disputaram a Série A. Nos pontos corridos, o Fluminense também jamais foi rebaixado. Mas o Fluminense aparece lá na terceira, na base da pirâmide, quando disputou uma Série C. Vejam vocês, o Fluminense na Série C do Campeonato Brasileiro. E no meio ali, os times que disputaram a Série A e B. Quase todos os times do futebol brasileiro já passaram, grandes times, né? Já passaram pela Série B. Nós temos ali retornando 2 grandes do futebol paranaense, o Clube Atlético Paranaense e o Curitiba, né? O Botafogo já teve ali 3 quedas, o Vasco 4 quedas e uma permanência. O Vasco disputou 5 vezes a Série B do Campeonato Brasileiro, mas Flamengo e São Paulo, entre os times grandes do futebol brasileiro, que fazem parte do G12, são aqueles que jamais foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos ver outra tela aí com as melhores campanhas nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Melhores campanhas. Nós temos ali as melhores campanhas, vocês estão acompanhando aí, as melhores campanhas do futebol brasileiro nos pontos corridos. Bom, temos aqui, nas melhores campanhas, a melhor campanha de todas entre os clubes nos pontos corridos pertence ao Flamengo em 2019. Está lá a história do Flamengo em 2019. Até agora atingiu a pontuação máxima entre todos os clubes. 90 pontos. 90 pontos o Flamengo conquistou em 2019. Depois, como segunda melhor campanha, o Atlético Mineiro 2021, o Corinthians em 2015, o Palmeiras em 2022, Palmeiras também em 2016, o Cruzeiro de 2014, o Palmeiras em 2018, o Flamengo em 2025, o Botafogo em 2024 e o São Paulo de 2006 são as 10 melhores campanhas do futebol brasileiro. Nesse item, o Palmeiras é aquele que fez, o time que fez as melhores campanhas em 3 oportunidades. O Flamengo em 2 oportunidades, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo e São Paulo em uma única oportunidade. Essas aí são as melhores campanhas dos pontos corridos, de times nos pontos corridos, né? O Flamengo 2019, por enquanto, mantém aí a liderança do melhor time do futebol brasileiro nos pontos corridos, atingindo aí uma pontuação até agora recorde de 90 pontos. Bom, vamos agora ver a participação dos clubes nos pontos corridos. Participação dos clubes nos pontos corridos. Vamos aí ver a participação dos clubes nos pontos corridos. Temos aí a participação na Série A nos pontos corridos. Vocês podem constatar que só Flamengo, Fluminense e São Paulo participaram de todas as edições quando o Campeonato Brasileiro firmou aí na tabela de classificação os pontos corridos, o modelo de pontos corridos, né? São os 3 times que disputaram todas as edições. Entre os cariocas, o Botafogo 21 vezes, quer dizer, não disputou em 3, e o Vasco da Gama 19 vezes, né? O Vasco da Gama esteve ausente em 5 oportunidades da primeira divisão. Agora vamos ver aí times que não perderam 2 jogos seguidos. Times que não perderam 2 jogos seguidos nos pontos corridos de 2003 a 2025. Então temos uma série de clubes, entre os cariocas eu vou destacar o Botafogo em 2010, não perdeu 2 jogos seguidos, o Fluminense em 2012 também não soube o que é perder
2 jogos seguidos, e o Flamengo em 3 oportunidades, 2019, 2024 e 2025. Não foi derrotado 2 vezes seguidas. Vejam que o Mirassol e o Cruzeiro também em 2025 não foram derrotados 2 vezes consecutivas. Vamos agora para mais gols no Brasileirão da era dos pontos corridos. O Flamengo é o time que mais balançou as redes, 1.309 gols. 1.259 é o São Paulo em segundo lugar. Destacando aí os cariocas, Fluminense, 1.184 gols. Botafogo ainda não atingiu a marca do 1000º gol, 993. E o Vasco da Gama ainda abaixo, 885 gols. Nos últimos 10 anos, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo ocuparam quais posições no Campeonato Brasileiro? Vamos ver aí. Nos últimos 10 anos, nos brasileiros. Vamos ver aí. O Botafogo só chegou na primeira colocação em 2024 e teve uma queda para a Série B em 2021. O Flamengo chegou 3 vezes na primeira colocação nos últimos 10 brasileiros, em 2019, 20 e 25. O Fluminense não alcançou a primeira colocação nesses 10 anos, tendo ali um 3º lugar em 22 como melhor desempenho, melhor campanha. E o Vasco da Gama, com 3 quedas para a Série B nos últimos 10 anos, a melhor colocação do Vasco da Gama foi 7º lugar em 2017. Bom, agora nós vamos ver um vídeo aí de quem é o favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Um clube que entra 2026 favorito a todas as competições que vai disputar, todas. O que eu achava do Flamengo em 25, que era o favorito a ganhar Brasileiro e Libertadores, eu passei o ano todo fazendo vídeo sobre isso, e aconteceu, eu continuo achando para 2026. Eu acho que o Palmeiras vai ter que correr atrás, eu acho que o Cruzeiro vai ter que correr atrás, eu acho que o Botafogo vai ter que correr atrás, eu acho que o Fluminense vai ter que correr atrás, todo mundo vai ter que correr atrás do Flamengo. O favorito é ele, o melhor elenco é ele, o maior investimento é o dele, tudo. Em tudo, o Flamengo chega em 2026 à frente dos seus rivais. Bom, na opinião do comentarista do GE, Globoesporte.com, o Flamengo é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro. E para fechar, vamos ver aí os principais campeões das competições disputadas em 2025. É a última tela aí que nós temos para mostrar. Não é essa não, produção. São campeões e vices dos principais. Aí, temos aí Brasileirão, deu Flamengo como campeão e Palmeiras como vice-campeão. Supercopa do Brasil, que terá o jogo entre Flamengo e Corinthians dia 1º em Brasília, no Mané Garrincha, às 16 horas, 1º de fevereiro, Flamengo e Corinthians. Na Supercopa do ano passado, o Flamengo levou a melhor sobre o Botafogo, vitória por 3-1, Flamengo campeão, Botafogo vice. Copa do Brasil, Corinthians venceu o Vasco da Gama no Maracanã por 2-1, após um empate 0-0 no primeiro jogo em São Paulo. Corinthians campeão da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo na Supercopa. Flamengo venceu o Palmeiras 1-0, gol de Danilo na Libertadores. E nos pênaltis, o Lanús derrotou o Clube Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana. E pela Recopa Sul-Americana, o Flamengo terá como adversário exatamente o Lanús, que derrotou o Atlético Mineiro. Bom, panorama geral aí, vai ser dado início aí ao Campeonato Brasileiro. E nós vamos agora fazer aí o corte para o Instagram. Chama a atenção da produção aí para o corte no Instagram. Com as mudanças no calendário efetivadas pela CBF, já vai começar o Campeonato Brasileiro. A maioria dos comentaristas esportivos aponta o Flamengo, pelo elenco que tem, como principal favorito a conquistar o título. Em que pese esse favoritismo atribuído ao Flamengo, no futebol, não se pode cravar com 100% de certeza que o Flamengo será campeão brasileiro. Eu acrescentaria mais 2 times que são muito fortes nessa briga pelo título, Palmeiras e Cruzeiro. Todavia,
reconhecendo o nível de dificuldade e equilíbrio da competição, o Campeonato Brasileiro, não me surpreenderia se outro time, que não os apontados como favoritos, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, conquistasse o título. E para você, quem vai ser o campeão? Deixa aí no comentário a sua opinião de quem será o campeão brasileiro de 2026. Bom, produção, tá aí o corte para o Instagram. Eu vou novamente reforçar que teremos aí um programa excepcionalmente no dia 4 de fevereiro. Então, dia 2 de fevereiro, segunda-feira, não teremos programa no Ataque na Defesa, que será exibido excepcionalmente na quarta-feira, às 17h30, aqui na TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, tá certo? Bom, falamos aí de Campeonato Carioca, da difícil situação em que se encontra o Flamengo, quase condenado a disputar, vejam vocês, telespectadores, o Flamengo está quase condenado a disputar o torneio da morte para evitar um rebaixamento para a segunda divisão, né? Isso realmente ninguém imaginava que pudesse acontecer com o Flamengo, mas ao escalar um time de sub-20 e esse time de sub-20 não entregar os resultados de que se esperava dele, o Flamengo está numa situação aí incômoda, depende de uma combinação de resultados para se classificar à fase final do Campeonato Carioca, o que é, na minha opinião, pouco provável. Então, Fluminense, Vasco e Botafogo continuam aí, na minha opinião, brigando pelo título, vão se classificar para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e a tendência é que 2 deles façam a grande final do Campeonato Carioca. O Flamengo, só um milagre, vai disputar a fase final e aí manteria as chances de disputar o tricampeonato, já que é bicampeão da competição. Bom, falando em Campeonato Carioca, na semana passada nós estávamos exibindo aqui um jogo histórico válido pelo Campeonato Carioca de 1978 entre Flamengo e Vasco, e por uma questão de grade aqui, horário, na grade da programação da TV Pop, esse vídeo não foi exibido até o fim. Vieram muitos apelos aí para que o vídeo voltasse a ser exibido no programa de hoje. A produção então resolveu atender aos apelos de inúmeros telespectadores que entraram em contato aqui com a televisão, porque o gol acabou não sendo mostrado. E nós vamos então, no quadro que será exibido agora, Recordar e Viver, pelas lentes do Canal 100, trazer esse grande jogo Maracanã com mais de 100 mil torcedores presentes para acompanhar a final do segundo turno entre Vasco e Flamengo. Naquela ocasião, o Flamengo já havia conquistado a Taça Guanabara e o empate dava o título ao Vasco e seria disputada uma grande final entre os dois times. Mas se o Flamengo vencesse também essa partida, o Flamengo seria declarado campeão estadual. E vamos ver então o que aconteceu. Essa história será contada pelo Canal 100, Flamengo e Vasco, decisão do turno do Campeonato Carioca de 1978. De maior torcida do Rio, Vasco da Gama e Clube de Regatas do Flamengo. Os vascaínos precisavam do empate para conquistar o retorno e decidir o título com o Mengo. Os rubro-negros precisavam vencer para ficar de uma vez por todas com as faixas de campeão, já que haviam ganho o primeiro turno, que valeu a Taça Guanabara. Uma partida evidentemente nervosa, com as duas equipes correndo contra o relógio. Apesar de seus ataques, o Vasco jogou na retranca, segurando a bola para fazer o tempo passar.
Na segunda etapa, o panorama não mudou. Continuava a ser a vascaína, com o time só no contra-ataque. Já o Mengo era todo garra, unido em busca da vitória. Se não fosse o goleiro Leão, o Vasco teria sofrido pelo menos 2 gols. Mas Coutinho soube instruir os jogadores rubro-negros para o que desse e viesse. O gol rubro-negro continuava pintando. E veio o córner cobrado por Zico. Rondinelli correu por trás de Abel e deu o título ao Mengo. Vejam o gol em sensacional câmara lenta. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata e me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Uma vitória bem rubro-negra, para a alegria da galera. Carpegiani merecia. Ele foi o melhor jogador do campeonato carioca. Alegria geral numa conquista que premiou também a melhor equipe do Rio de Janeiro. Bom, que jogaço entre Flamengo e Vasco, Flamengo de Zico e companhia, Vasco da Gama de Roberto Dinamite e companhia, com gol no fim da partida, um escanteio cobrado pelo Zico na cabeça do Rondinelli, que subiu mais do que o zagueiro Abel, é esse mesmo treinador, Abel Braga, né? Treinador do Internacional. O Rondinelli subiu, cabeceou, sem chance de defesa, para o goleiro Leão, do Vasco da Gama. O Flamengo já havia ganhado o primeiro turno, sagrou-se campeão carioca porque venceu os 2 turnos com esse gol do Rondinelli. E o Zico fala que esse gol do Rondinelli foi o início de toda a trajetória vitoriosa do Flamengo, que culminou com o título mundial de 1981 e também da Libertadores. O Flamengo foi campeão brasileiro de 80, campeão da Libertadores em 81, campeão mundial em 81, campeão brasileiro em 82 e 83. Quer dizer, essa geração que, com esse gol do Rondinelli, abriu o caminho de vitórias aí para marcar a história do Flamengo como um dos maiores times do Flamengo no futebol brasileiro, né? O Flamengo de Raul, Leandro, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Júlio César, entre outros, conquistou aí inúmeros títulos. Bom, foi a partir desse gol aí como narra o Zico em várias entrevistas. Bom, estamos chegando aqui ao fim do programa No Ataque na Defesa de hoje. Trouxemos aí tudo sobre os clássicos Flamengo e Vasco e Flamengo e Fluminense, além das partidas também do Botafogo no Campeonato Carioca. O Flamengo numa situação delicadíssima no campeonato. Vamos ver aí o que vai acontecer no Campeonato Carioca, que tem rodada no fim de semana, mas o Flamengo não joga. O Flamengo vai jogar a final da Supercopa contra o Corinthians em Brasília, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha. E quarta-feira
tem a estreia do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ver tudo isso, falar sobre tudo isso no próximo programa, que será excepcionalmente dia 4 de fevereiro, quarta-feira, às 5h30. Um abraço a todos vocês e pela audiência, muito obrigado.